amigos, bom dia para vocês, bom dia independente do turno, que vocês estejam bem. Nós estamos fazendo as nossas gravações matinais do domingo, trabalhando as colocações que traz para nós o irmão José. Nesse momento nós vamos utilizar o livro Pai, Perdoa-lhes, na psicografia de Carlos Bacelli, e hoje nós vamos trabalhar um capítulo que se chama, o capítulo de número 60, que se chama Vacina Eficaz. Muitas doenças de etiologia obscura têm sua origem na consciência culpada. Então veja, aqui a gente já vai começar, eu vou registrar um gráficozinho aqui, que alguns que estão nos acompanhando já conhecem esses dizeres, mas para a gente não perder o foco, ele coloca que muitas doenças, e aí ele vai colocar sobre a origem delas, está na consciência culpada, de etiologia obscura. Por que etiologia obscura? É porque a gente desconhece a causa, mas, enquanto espíritas, nós sabemos que a doença nasce no espírito. Ora, se a doença nasce no espírito, ela tem um caminho. Ela vai na direção do perispírito, ou seja, ela se manifestará no perispírito, ganhará o duplo etéreo, e do duplo ela vem até o corpo. Então, entendam isso. A doença, quando ele fala da consciência culpada, ele está falando da raiz espiritual da doença. Aonde ela nasce, o caminho que ela faz até chegar no corpo. E é interessante, se vocês depois quiserem ter como que ela se manifesta no perispírito, ter mais informações a respeito, vocês vão pegar o capítulo 13 do livro Missionários da Luz, vocês vão observar que nos últimos parágrafos do capítulo 13, o capítulo 13 se chama Reencarnação, onde o Alexandre, junto do André Luiz, estão preparando a reencarnação do espírito de Segismundo. Tem Alexandre, André Luiz, Manassés trabalhando a reencarnação de Segismundo. Ali, quando vai explicando o movimento do encontro celular, veja, estou fazendo referência aos últimos parágrafos deste capítulo, mais precisamente aos 5 a 7 últimos parágrafos, e este, que é o maior dos últimos, ele coloca para nós ali que quando o espírito vai ganhando aquele formato no encontro celular do espermatozoide com o óvulo, fazendo o ovo que vai dar origem à espécie humana, ele fala que ele vai passando pelas fases do desenvolvimento. Ainda que seja em breves horas, ele vai passando na fase embrionária pelas fases de desenvolvimento do espírito, sendo que ele faz referência ao início da ameba, que é o nosso primeiro desenvolvimento aqui na Terra, que é o perfil da ameba, e depois vai passando ali pelo mundo aquático até chegar na fase hominal. E aí ele coloca para nós, quando chega na fase hominal, e ali tem um débito de passado numa determinada construção destrutiva, que ele sabe que ele tem que refazer essa construção, atenção para isso. Ele tem um débito de passado que ele consciencialmente sabe que ele tem que refazer no movimento da construção. Se ele teve o braço envolvido com criminalidades, no movimento da construção espiritual, ele dá uma parada na fase do perispírito. Nessa parada que ele tem aqui, a movimentação do desenvolvimento do corpo físico, ao chegar no corpo, ele nasce com uma chamada deficiência. E isso o André Luiz explica para a gente lá no livro Missionários da Luz. Olha que interessante.
Então, quando o espírito ele vai trazer determinada dificuldade, ele já traz essa dificuldade porque ela já está na consciência dele que ele precisa trabalhar aquele movimento culposo de 200, 300, 500 anos atrás. Imaginem vocês, se ele precisa trabalhar esse movimento, ele já fez o seu projeto reencarnatório, ele já registrou isso no seu mapa reencarnatório, como o Alexandre conversando com Manassés e o André Luiz no capítulo 12, que se chama Preparação de Experiências, ele fala desse mapa reencarnatório e aí ela desencadeia a hora que acontece o movimento da fecundação, aonde o espírito vai se manifestar no corpo já com uma determinada dificuldade que precisa ser trabalhada. Por isso é que ele coloca para nós doenças de etiologia obscura, mas tem a sua origem na consciência culpada. E aí ele continua, processos patológicos de difícil abordagem e tratamento que se evidenciam em certas pessoas podem ter a sua causa nas vibrações de ódio emitidas por quem lhes padeceu humilhação e injustiça. Quando ele faz referência, podem ter a sua causa nas vibrações de ódio, processos patológicos de difícil abordagem e tratamento, não é difícil a gente entender quando nós, já no movimento espírita, entendemos o processo obsessivo. Ora, se a palavra obsessão, ela vem, obsessão, do latim, que significa, na sua origem, aliás, ela tem na sua origem obsessione, que significa perseguição. Perseguição. Outro dia me disseram assim, quando eu perguntei numa casa espírita o que era a obsessão. Aí eles colocaram assim, influência dos espíritos sobre a gente. É a influência. Não, gente, não é influência. Porque os nossos mentores influenciam a gente e nem por isso estão nos obsidiando. É um processo de perseguição. E aí o livro dos médiuns, no capítulo 23, intitulado Da Obsessão, ele vai falar para nós a respeito da obsessão de encarnado para encarnado, quando você persegue o outro no processo de perturbação, de encarnado para desencarnado, quando a gente começa a cobrar determinados posicionamentos, principalmente de familiares que desencarnaram, que a gente é que os angeliza. O pai desencarna, a mãe desencarna. Aí você começa a pedir ajuda para aqueles que estão se restabelecendo do outro lado. Pede ajuda para o seu mentor e sai do processo de obsessão de encarnado para desencarnado. Por mais que sejam pessoas boas, eles podem vir nos oferecer algum tipo de ajuda se estivermos no movimento de sintonia e quando eles estiverem em condição. Então a gente não fica orando para quem desencarnou para vir aqui nos ajudar, não. Temos as nossas questões, dirigem-se ao seu orientador espiritual. Existe o processo de obsessão do desencarnado para o encarnado e existem entre eles de desencarnados. Ora, o que ele faz referência aqui para nós é um destes processos. Processo patológico de difícil abordagem e tratamento que se evidenciam em certas pessoas podem ter a sua causa nas vibrações de ódio emitidos por quem lhes padeceu humilhação e injustiça. Se vocês se atentarem para o livro No Mundo Maior, nós vamos ter esse movimento aqui, vibrações de ódio do desencarnado para o encarnado. Aqui ele está falando para nós de de forma generalizada. Eu estou citando no livro No Mundo Maior, no capítulo 4, eu vou fazer uma referência breve nos 3 capítulos. O capítulo 3 falando sobre casa mental. O capítulo 4, que fala a respeito de estudando o cérebro. E aí ele vai falar dessa imantação do obsessor junto do encarnado. E o capítulo 5, que vai falar sobre o poder do amor,
Esses 3 capítulos vão falar desse processo de ódio. Por que eu estou colocando esses 3 aspectos? É um movimento onde existe um crime, e neste crime, aquela pessoa que foi assassinada, ele começa depois a obsidiar o encarnado. E ele fica 20 anos obsidiando o encarnado, quando ele consegue se liberar dos emaranhados que ele está envolvido no plano espiritual, mas ele tem um ódio grande por aquele que lhe tirou a vida. Então ele começa a obsidiar o encarnado, e o encarnado, já se vendo nessas teias perturbadoras do processo de influenciação, ou seja, do processo de perseguição, ele se envolve num relacionamento afetivo extremamente saudável. Com essa mulher angelical, ele tem 5 filhos, e com tudo que era saudável naquele relacionamento dele, ele não conseguia se desfazer do crime que ele tinha cometido. Crime esse que não foi descoberto pelas leis humanas. Então só ele é que sabia que ele lesou esta pessoa. E depois dele ter lesado esta pessoa, ele se beneficiou financeiramente daquilo que ele poderia se desfrutar do que a pessoa tinha para oferecer. Então ele sabia desses enganos e materialmente ele se estabilizou de tal maneira que a sua família teve um conforto. A sua mulher, a sua esposa angelical, fez de tudo para o movimento saudável no conjugal, fez de tudo pela relação estável com os filhos, e tudo nesses 6, na esposa e nos 5 filhos, tudo estava estável, mas o estado íntimo dele era perturbador. E aí ele vai assumir no estágio grave, e aí vem esse ódio, quando ele fala para nós aqui, podem ter a sua causa nas vibrações de ódio emitido por quem lhes padeceu humilhação e injustiça. Aí vem o estado grave de acesso que o desencarnado sobrepõe ao encarnado. Ok? No capítulo 5, vocês vão ver lá a presença da orientadora espiritual Cipriana. Quando Calderaro, ele coloca para o André Luiz que eles dois não teriam condições de fazer, embora eles trabalham no reencontro desses dois no plano espiritual, eles não teriam condições de fazer o outro movimento, porque os dois no plano espiritual estão ali no processo de se engalfinharem, de se atritarem. Aí ele fala assim, só alguém com o amor sublimado para ajudar esses dois. E aí eles aguardam a presença da orientadora espiritual Cipriana, que vai aparecer para nós no capítulo 5. É esse que eu disse para vocês, que tem o título O Poder do Amor. Então, veja bem, as vibrações de ódio podem gerar perseguições sobre o encarnado, que vão aparecer movimentos doentios no corpo, muitas vezes pela consciência culpada que o espírito traz pelos enganos que ele cometeu. Ora, se no primeiro momento eu falei com vocês a respeito da construção do espírito pela consciência culpada de passado, aqui eu já estou colocando sobre a consciência culpada de enganos cometidos agora nessa encarnação. Tá claro? Aí ele diz assim, distonias mentais, as mais variadas, talvez estejam sendo provocadas pelo remorso, naqueles que, inconscientemente, se recriminaram por esta ou aquela atitude infeliz cometida em relação ao próximo. Distonias mentais, transtornos. Distonias são transtornos neurológicos que vão incapacitar a pessoa, seja nas questões de movimentação, seja nas questões do raciocínio. As distonias mentais, das mais variadas, talvez estejam sendo provocadas pelo remorso, naqueles que inconscientemente se recriminam. No fundo, eles estão se punindo pelos enganos que eles cometeram. Ou se recriminam por esta ou aquela atitude infeliz cometida em relação a alguém. Lembram o nome do texto?
vacina eficaz. Ora, se é vacina eficaz, qual que é a vacina? Qual que é a vacina? Então, veja bem, quando a gente começa a pensar na vacina, nós estamos falando de remorso, mas aí, quando a gente pensa em vacina, a gente pensa em antídoto, concordam? Qual medicamento que vai nos ajudar nesse movimento de punição a alguém ou autopunição? No livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, a introdução está escrita assim, problema de emergência. Se nós pararmos para pensar, qual o problema de emergência que assola a humanidade no dia de hoje? Qual o problema de emergência que agride as criaturas nos dias atuais? Qual o problema de emergência? Eu sei que muitos estão pensando na criminalidade, estão pensando na maledicência, estão pensando na corrupção, estão pensando no tráfico de drogas, estão pensando no tráfico de armas, estão pensando no patrocínio dos movimentos de prostituição, de pedofilia. Tudo isso está agredindo as criaturas hoje na Terra. Tudo isso, gente. Mas existe uma palavrinha que a Sueli Caldas Schubert vai colocar para nós neste texto, problema de emergência. E ela coloca que o problema de emergência que assola as criaturas hoje se chama obsessão. Olha, obsessão, porque tudo isso que eu dei de exemplo para vocês é um processo obsessivo. O livro, tem um outro livro do irmão José, a gente vai começar a estudar, vocês estão vendo que a gente vai alternando as obras do irmão José, mas tem um outro livro dele muito bacana que é Não Deixeis Cair em Tentação. E nós vamos trabalhar também, o livro, basicamente o irmão José vai trabalhar várias situações sobre obsessão e mediunidade. E nós vamos trazer esse movimento em outros, são pequenos textos, como a gente tem feito aqui, com o diferencial que a gente vai pegando o texto e vamos dissecando dentro das obras que a gente vai lembrando de referência. Ok? Então, o problema de emergência que a criatura está vivendo hoje na Terra chama-se obsessão. Obsessão. Mas lá na quarta parte do livro Obsessão e Desobsessão, na quarta parte, no capítulo 2, está escrito para nós o antídoto. Ora, se o problema de emergência que a criatura vive chama-se obsessão, lá na quarta parte tem o antídoto. Mas sabem qual é o antídoto que a Sueli Caldas Schubert propõe lá no livro? O amor. O amor. Ora, se ela está falando do amor, eu não posso entender que é aquele amor do Cristo para com todos nós. Isso, gente, é inimaginável. Não tem jeito de a gente entender. Eu prefiro as colocações de Léo Buscaglia no livro O Amor, cujo livro foi a sua tese de mestrado, a sua tese de doutorado nos Estados Unidos. Ele desencarnou em 99, no finalzinho do século XX. Léo Buscaglia, no livro O Amor, ele coloca para nós assim: amar como Jesus ensinou, amar os próprios, amar os inimigos. Olha, não se preocupe com isso por hora. Preocupa não. Ame as pessoas que te amam. Ama quem te ama, porque é fácil amar o pai, a mãe, a esposa, o marido, os filhos, os amigos. É fácil amar quem está com você. Depois que você estiver amando aqueles que te amam, ame as pessoas que são chatas. Porque tem muita gente chata na Terra. A gente tem que ter o cuidado, porque nós não podemos achar todo mundo chato. Porque nós também temos as nossas chatices. E se nós acharmos todo mundo chato, o problema não está com as pessoas, o problema está comigo. Agora, um ou outro a gente ainda não consegue entrar em sintonia. Ok. Esses é para a gente preocupar também em amar. Aí olha o que Léo Buscaglia fala. Depois que você estiver exercendo o amor com as pessoas que lhes são caras, treinou, passe a amar as pessoas que são chatas. Depois de você treinar com essas duas equipes,
com as pessoas que são caras e as pessoas que são chatas, comece o verdadeiro ensino, o verdadeiro entendimento do ensino de Jesus: amai os vossos inimigos. Ora, então eu entendo quando a Sueli Caldas Schubert fala para nós sobre o amor, eu vou pegar então uma definição mais simples, porque até para chegar, vocês veem que até para amar quem ama a gente já está difícil, gente. Até para amar quem ama. Olha, Léo Buscaglia traz uma colocação teoricamente simples, mas na prática ela está acontecendo em forma de desastre nas nossas relações. Porque até para amar quem nos ama, a gente quer um amor impositivo, a gente quer um amor possessivo, a gente quer amor condicional, a gente ainda não está dando conta. Mas aí eu vou na definição de Júlio César Faria Machado. No livro Amor e Mudança, ele foi um ex-professor da Federal, e nesse livro Amor e Mudança ele coloca para nós que amar é dar atenção. É dar atenção. E aí já ficou mais fácil. Agora ficou fácil. Porque dar atenção para qualquer pessoa nós podemos dar atenção. Para o familiar, para o desconhecido, para o transeunte da via pública, para o colega de trabalho, para aquele porteiro na sua repartição que você... Amar é dar atenção. Gente, tá fácil amar. Ora, aí quando eu pego a colocação da vacina eficaz, que é o nosso capítulo, vacina eficaz, se a gente começar a dar atenção para as pessoas, estamos exercendo o antídoto. Qual o antídoto? O antídoto que a Sueli Caldas Schubert coloca no livro Obsessão e Desobsessão. Nós estamos exercendo uma forma simples de não entrarmos nas manifestações obsessivas, muitas vezes auto-obsessivas. Mas aí ele coloca associada a essa vacina, olha bem, o perdão é a vacina eficaz, que te imuniza contra o desequilíbrio de natureza psicossomática. O perdão é a vacina eficaz. Ora, se nós estamos dizendo que a forma mais simples de lidarmos com o amor é dar atenção, imagina vocês, uma forma simples de nós vivenciarmos esse dar atenção seria perdoar e se perdoar. Tanto que a Joana de Ângeles tem uma mensagem que se chama Perdoa-te. Perdoa-te. Ela não está falando para a gente perdoar o próximo, não. Ela está falando para a gente dar conta de se perdoar para chegarmos até o perdão ao outro. Se eu não me perdoo, como que eu vou dar conta de perdoar o outro? Se eu acho que as minhas culpas, os meus enganos são transponíveis, aonde eu posso sair atropelando situações e eu não me refaço, por que que eu não vou achar o mesmo em relação ao outro? A gente começa a se atropelar nessas relações aí. Perdoa-te. Reconheça os enganos que você cometeu. Lembra da falta. Ela coloca isso no livro Momentos de Consciência. Lembra. Se você não consegue lembrar dos seus enganos, comece a observar as suas tendências. Ela chama isso de ideia rediviva no livro Momentos de Consciência. Você começa a trabalhar o seu estado íntimo. Você pode não ter o agora, mas se você observar as suas tendências, as suas relações, os seus contatos, você vai saber quais foram as suas construções de outras épocas. Perdoa-te. Então, olha o que ele coloca para nós. A vacina eficaz é o perdão, que te imuniza contra o desequilíbrio de natureza psicossomática. Quando ele fala para nós que imuniza, na revista Galileu, de 2014, saiu da Universidade Berkeley, na Califórnia, saiu uma pesquisa falando que o perdão alivia o estresse. O perdão, olha, veja bem, alivia o estresse. O perdão equilibra a sua pressão arterial. Equilibra a sua pressão arterial e fortalece o seu sistema imunológico. Veja, isso saiu na revista Galileu de 2014. Olha o que ele fala para nós aqui.
O perdão imuniza a criatura contra o desequilíbrio de natureza psicossomática. Ele fortalece o sistema imunológico. O que o irmão José está falando para nós aqui é a pesquisa que saiu em 2014 na revista Galileu. Olha a ciência trabalhando na direção da nossa movimentação espiritual. E aí ele diz para nós, não te exponhas de maneira voluntária à enfermidade e à perturbação, que a medicina nem sempre sabe tratar. Não te exponhas de maneira voluntária à enfermidade e à perturbação, porque nem tudo a medicina vai descobrir. Nem tudo a medicina vai trazer para nós respostas. Existem aquelas dores que nos acometem, aquelas situações de mal-estar que nos agride, aqueles pensamentos perturbadores que nos tumultuam, que você vai no médico, troca de médico, vai no especialista, troca de especialista. E muitas vezes elas estão no estado íntimo tumultuado. E aí ele coloca, não permitas, não te exponhas de maneira voluntária, não deixe que essas perturbações te agridem. E aí ele coloca mais, perdoa. E se for o caso, pede perdão. Vocês estão vendo que a relação não é só a gente sair perdoando? E aí, quando ele fala, perdoa e se for o caso, pede perdão. Por quê? Somente quem perdoa ou é perdoado desenvolve proteção natural que ele preserva a saúde do corpo e da alma. Esse último parágrafo, ele faz em negrito, perdoa. E se for o caso, pede perdão. Porque somente quem perdoa ou é perdoado desenvolve proteção natural que ele preserva a saúde do corpo e da alma. Então vocês viram qual é a vacina eficaz? É o perdão. É o perdão. Mas olha a pergunta que o Chico faz para o Emmanuel no livro O Consolador. O livro Consolador é um livro só de perguntas e respostas. E quando, nesse item, o perdão, quando o Chico conversando com o Emmanuel, ele pergunta para o Emmanuel por que Jesus pediu para a gente perdoar 70 vezes 7. Mas a resposta do Emmanuel, por isso aqui o irmão José traz para a gente, perdoa, mas, veja, cadê? Perdoa, e se for o caso, pede perdão. Por que ele traz esse movimento para nós? Olha a resposta de Emmanuel. Veja, o livro é do meio do século passado, esse aqui já é do século XXI. Olha a sintonia dos espíritos. Então o Chico pergunta, por que Jesus pediu para a gente perdoar 70 vezes 7 vezes? Ele coloca para nós, porque muitas vezes não é o outro que precisa de ser perdoado 70 vezes 7 vezes, mas é você que precisará de ser perdoado 70 vezes 7 vezes. Ou seja, o que ele está explicando para nós? Ação e reação. Vacina eficaz. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenha valido as nossas reflexões. Não se contentem, não se acomodem, mas utilizem essas referências para os estudos de vocês também, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até breve.